Então vamos lá. Aqui embaixo você vai ter a opção, né, de guarda. Em alguns vão estar salvar, porque eu acho que o meu está com esse português mesmo de Portugal. Tá? Em alguns vão estar save, executar. Então essa opção para você poder criar essa tabela após ter inserido e configurado todos os campos aí dela. Ao clicar, ele gera então a nossa primeira tabela. Ele vai criar ela aqui, ó. Aqui no meu caso eu chamei de bispos, tá? Automaticamente ele cai na estrutura da tabela. Essa primeira opção em procurar serve para você poder procurar um registro, verificar quais são os registros que estão inseridos nela. Quando você termina de criar a tabela, significa que ainda não foi lançado nenhum registro. Então, ela não tem nenhuma linha, tá? Cada registro da tabela é definida por linha. E cada campo aqui em cima é definido por coluna. Daqui a pouco nós vamos entender melhor essa estrutura quando nós lançarmos informações. Então, quando você cria ela, automaticamente ele cai nessa segunda aba aqui em cima, ó, que é a estrutura da tabela. E é, na minha visão, a guia mais importante que tem para as tabelas. Porque é nela que você configura, modifica, adiciona qualquer registro, né, dentro da sua tabela. Então vamos supor que você colocou esse campo nome errado, ou que você queira aumentar ou diminuir a quantidade, né, de caracteres que ele será aceito, ou que você queira definir que ele também poderá receber um valor nulo. Óbvio que isso não vai acontecer, porque cada registro aqui, cada pastor que foi inserido tem que ter um nome, né? Então esse não é um campo que seria interessante você colocar. Mas vamos lá, pode ser que você queira mudar qualquer informação. Então primeiro você entra na estrutura e depois você clica aqui em muda, tá? Pode ser edit ou editar também, dependendo da sua versão aí. Clicou aqui em muda, ele abre aquele registro para você poder mexer nele, ó. E aí vai ser muito parecido com o que nós estávamos antes, mas mostrando especificamente aquele que você quer alterar, tá? O nome da coluna, o tipo, a quantidade, né? Todas aquelas condições. Terminou de alterar, clique em guarda, pronto. Ele faz a modificação. Então não tem problema. Se você escreveu ou colocou alguma coisa incorreta, ou depois tem a necessidade de modificar, basta fazer isso aí, tá bom? Ah não, mas aqui o seu não tem um telefone fixo, um telefone celular, eu queria colocar no meu, eu queria colocar um outro campo qualquer. Aqui embaixo você tem a opção de adicionar campos, tá? Após ter criado ela. Até então nós aprendemos a adicionar no momento da criação. E inclusive você pode definir a posição na qual será adicionado. Então eu quero adicionar um campo após o endereço, após o e-mail, ó, ele entraria aqui. A posição dele não faz muita diferença, tá? Na verdade não faz diferença nenhuma, é mais uma questão de organização. Eu quando vou preencher uma tabela, eu gosto primeiro de colocar o nome, depois o e-mail, depois o CPF, por aí. Então eu já acostumei com essa ordem aqui, ó. Então eu prefiro criar e fazer nessa ordem. Mas é só uma questão mesmo de preferência, tá? Não faz diferença nenhuma. Se você quiser excluir um campo que você tenha feito, basta selecionar ele, né? Marcou o campo aqui, ó, e aqui você tem a opção de eliminar. Aqui também, ó, ele tem a opção, tá? Então assim, é bem tranquilo. Se você quiser definir uma segunda chave primária, tá aqui, embora não vai ter necessidade, porque em todas elas eu vou colocar o ID, né? Mas são informações que nós temos aqui dentro para poder trabalhar. Como essa tabela não tem ainda nenhum registro, se eu quiser eu posso inserir um registro manual, clicando aqui na opção de insere, ó. E aqui então ele me dá a opção de preencher essas informações. Vamos preencher? Eu preciso preencher o ID? Não, tá? Eu nunca preciso de preencher o ID numa inserção. Eu posso colocar um nome, vou colocar aqui, ó, um e-mail. Vou colocar um e-mail qualquer, um CPF, tá? Um telefone. Colocar aqui, ó, pronto, e o endereço, que foram os campos que eu defini. Após preenchido, se você quiser pode fazer aí colocando quaisquer informação, porque daqui a pouco nós vamos excluir também o registro, então eu vou só manipular ele aqui, né? Isso pela base de dados. É claro que esses registros serão feitos depois através de um formulário, né? Nós vamos ver isso já nas próximas aulas, mas por enquanto deixa eu explicar aqui para vocês como que funciona aqui dentro. Percebam que ele me mostra aqui, né, que uma linha foi inserida dentro do nosso banco de dados. E essa linha foi executada um comando, um insert, né, na minha tabela de bispos, que contém esses campos e que foram passados esses valores. Por que eu estou mostrando isso? Porque quando eu estiver desenvolvendo a codificação, é justamente isso que vocês acabaram de ver aqui, ó, que eu vou utilizar lá para poder passar, né, uma inserção para a minha tabela.
Tá? Então isso é bem interessante para quem é iniciante, né, no banco de dados, porque ele vai ver, olha, o comando então para inserir é o insert. Aí eu tenho que colocar o into, eu tenho que colocar o nome da tabela, eu tenho que colocar aqui, ó, os campos da tabela. A separação desses campos da tabela é feita por vírgula, tá vendo? Tudo isso vai ser feito depois quando eu tiver que inserir um registro no código. Só que é claro, eu não vou passar valores já escritos conforme estão aqui. Ó. Eu vou passar os dados que vêm, por exemplo, de uma caixa de texto, aonde o administrador vai preencher aquelas informações para poder executar um novo cadastro. Então, é mais para que vocês possam aprender como insere um registro aqui dentro, tá? E aqui ele já te mostra qual o comando, né, em SQL, porque a linguagem utilizada para o banco de dados é SQL. Ok? Então esse é um comando em SQL para que você consiga inserir um registro. Se eu clico em procurar, pronto, eu consigo visualizar, ó, que foi criado um ID 1, né, com esse nome, com esse e-mail, com esses dados que estão aqui dentro.